Olá, você que nos acompanha em mais um episódio do Você Pode Mais. Vamos receber hoje um jovem que está iniciando sua carreira profissional de futebol. Já chegou a jogar na Polônia, retornou recentemente para o nosso país e está jogando em um clube brasileiro. Conheça a história do jovem zedoquense, nosso amigo Bruno Santos. Seja bem-vindo a Você Pode Mais. Muito obrigado, é um prazer enorme, muito gratificante estar aqui nessa noite. É mais do seu lado, você é uma pessoa muito querida em Zedoca e estou muito feliz de estar aqui essa noite. Ô Bruno, recentemente nós recebemos aqui o Francileudo dos Santos. Sim. Ele chegou a jogar 12 minutos da Copa do Mundo, acabou se machucando uma semaninha antes da Copa do Mundo, o maior sonho dele, cara. Mas ele venceu as dores, resiliente, chegou a jogar uma Copa do Mundo. E hoje nós estamos recebendo alguém que está iniciando a sua carreira no profissional. Alguém que já realizou o seu grande sonho e alguém que está construindo o grande sonho, né? Ele, de certa forma, é uma referência para você? Para mim porque desde que eu era criança, sempre ouvi muito falar do Francileudo. Eu ouvia muito falar, quem é esse jogador? Todo mundo fala dele, já jogou Copa do Mundo, jogou na França, né? Tunísia, né? Sim. E foi muito querido, onde ele passou foi muito querido, então é um jogador para se espelhar. Ainda mais porque saiu aqui de Zedoca. Sim. Também, né? Exemplo de você. Sim, zedoquense e muito querido em Zedoca por todos, né? Até hoje. Que legal, cara. Isso prova que é possível chegar longe. Apesar de sair do interior do Maranhão, é possível ir a lugares distantes. Você já foi à Polônia. E nós vamos chegar, né, até esse nível. Vamos começar aqui. A partir de sua naturalidade, você nasceu aqui em Zedoca ou foi aqui na região? Não, nasci em Zedoca mesmo. Sou zedoquense mesmo, naturalizado. Mas a sua infância não foi aqui na cidade, né? Não, minha infância foi em Pedro do Rosário, interior mesmo. E você retornou para Zedoca quando, então? Eu retornei para Zedoca, eu já era adolescente, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Sim. E essa idade você já sonhava em ser jogador de futebol? Sim, já sonhava. Desde que eu era criança, sempre sonhei, né? Dos meus 7 anos, 6 anos de idade, já sonhava em ser um grande jogador. E até hoje, graças a Deus, tô conseguindo realizar isso, né? Cada dia trabalhando, buscando. Que legal, cara. Aos 14 aninhos você já começou a ter o primeiro contato, né, com a bola. Esse rapaz, eu vou um dia ser um Cristiano Ronaldo, Sim. um Neymar. Neymar é a sua maior referência. Sim, verdade. Eu sempre vi esses jogadores brilhando, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, então ficava muito feliz em ver e contagiado, né, com o futebol que eles jogam, alegre, ousado. E eu sempre gostei de jogar ousadamente. E eu sou esse tipo de jogador que vai pra cima, que dribla. E gosto muito de jogar dessa forma. Que legal. Olha, quero agradecer aqui aos nossos parceiros que estão patrocinando esse episódio, onde Você Pode Mais, com o jogador profissional de futebol, o jovem Bruno Santos, aqui de Zedoca para o mundo, tenho certeza disso. Mais um Francileudo. Acreditamos, quem sabe vai fazer até coisas maiores essa nossa torcida. A Constru Center, muito obrigado. Óticas Marília, Espaço Pet, Dama Eletron, Play Fotos, TV Cidade Zedoca. Você que assiste pela TV Cidade Zedoca aos sábados, a partir das 10 horas. Muito obrigado por sua audiência. Casa do Forro, obrigado a você também por patrocinar esse projeto. Lucas LL Studio, que é esse espaço que estamos aqui, muito obrigado, Lucas. E a você que nos acompanha também, você que é empresário, que gostaria de contribuir com esse projeto social, faça contato com o Você Pode Mais e tenho certeza que você vai receber, né, muitas bênçãos e você estar contribuindo com algo que impacta vidas, que ajudam pessoas. A exemplo do nosso amigo Bruno Santos, que de certa forma foi impactado com história de superação na sua infância, se espelhou no Neymar, Sim. que não teve um início fácil também, né, como qualquer outro ídolo atualmente. Verdade, então, como eu já falei, futebol ele não é fácil. A gente olhar pelo lado de dinheiro, o futebol hoje é fácil, mas o lado emocional do jogador, o lado familiar, que você fica muito tempo distante da família. Eu saí muito cedo de casa, saí com 15 anos de perto da minha família. 15 anos? 15 anos de idade. Já estava em Zedoca? Sim. 15 anos saí de perto da minha família, dos meus pais, e foi muito difícil.
tive que morar em casa de parente, de pessoas que não eram parentes meus. Então foi muito difícil ficar longe dos meus familiares. Esse é um dos desafios de um jogador profissional, né? Sim. Essa questão de ficar distante da família realmente é algo aí que eu nem imagino. Imagine só você ficar anos Sim. sem rever os parentes, sem ver as pessoas que você ama, né? Só por Sim. telefone. É bem difícil mesmo. Você saiu já aos 15 anos de Zedoca para onde? Eu saí para São Luís. Mas já com proposta de ser jogador? Sim, com proposta de ser jogador, para jogar no Moto. Joguei 1 ano no Moto, aí depois que eu joguei 1 ano, aí rodei em outros clubes, mas clubes mais pequenos. Aí tive a oportunidade de ir para Fortaleza. O seu auge aqui no Maranhão foi no Motoclube? Sim, no Motoclube. E depois pude sair para Fortaleza. Tive uma passagem também pelo Caucaia, Ceará. E logo depois surgiu a oportunidade para mim ir para Polônia, aonde joguei 2 anos. E para mim foi muito gratificante jogar esses 2 anos lá, porque aprendi bastante, onde criei mais experiência, adquiri bastante. Cultura também, sim, né? A cultura é diferente. E a cultura lá é muito diferente daqui do Brasil, em questão da alimentação, de vida também. As pessoas são bastante educadas e é isso. Olha, diferente do Francileu dos Santos, o Francileu nos contou que quando ele foi jogar na Bélgica, ele tinha outros brasileiros lá que ajudaram ele com relação ao idioma, né? E aí Sim. conseguia absorver as orientações do treinador. Você teve algum contato com brasileiro também, quando você recebeu essa oportunidade na Polônia? Não, quando eu estava em Fortaleza, o treinador ligou falando em polonês mesmo. Falou, você tem que estudar logo aí no Brasil para quando você chegar aqui, porque aqui não vai ter brasileiro para você estudar. Então, comecei a estudar logo no Brasil. Eu consegui aprender o básico, mas no começo comecei a estudar, deixei um pouquinho de lado e depois comecei de novo. Então, depois quando eu cheguei na Polônia, aí eu já consegui desenvolver bastante o polonês, mas que é muito difícil, é uma das línguas mais difíceis do mundo, na verdade. E foi 1 ano e 8 meses para eu conseguir aprender o básico. E hoje eu consigo já falar fluente, entendeu? Que bom, graças a Deus, hein? É verdade que sua mãe orientava você a estudar o inglês quando criança? Sim. Eu não acreditava muito em sair de Zedoca, né? Ela falava, meu filho, vamos fazer um curso de inglês. Eu tinha uns 14 a 13 anos, vamos fazer um curso de inglês. Eu, pra quê, mãe, fazer curso de inglês? Eu sei que eu não vou sair daqui de Zedoca. E depois de 3 anos, acho que 4 anos, eu tava na Europa, né? E precisava do inglês. Eu cheguei no aeroporto, não sabia falar nem oi em inglês. Então foi muito complicado. É impressionante essa visão de mãe, né, cara? Sim. Porque a mãe, ela vê além. Você não enxergava em si potencial como a sua mãe Sim. enxergava naquele momento. Olha, meu filho vai longe, meu filho precisa aprender inglês, porque eu sei que ele vai voar, ele vai alcançar lugares distantes. Eu disse, mãe, não vou sair daqui não, mãe. Sim. E a mãe ali com aquela sensibilidade, entendendo o potencial que o filho tem. Isso aí é incrível, né? Sim. No começo eu não tive muito apoio de muitas pessoas, tive mais apoio mesmo familiar, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Essas pessoas sempre estiveram ao meu lado, me apoiando mesmo, eu não acreditando muito, mas me apoiaram bastante. O professor Ayrton, uma pessoa que sempre acreditou em mim. Você começou na escolinha do professor Ayrton, né? Sim, comecei com ele, cheguei lá, eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a treinar com ele. Então passou 2 anos treinando com ele, Sim. até surgir a primeira Sim. oportunidade para o moto. Sim. E ele foi uma pessoa que me ajudou bastante em questão de criar maturidade no futebol e conseguir, né, chegar a me tornar hoje uma pessoa também, um ser humano, entendeu? Uma pessoa do bem e me ajudou bastante. Para que você seja um grande profissional, você precisa
apresentar algo mais do que talento, né? Sim. Só talento não basta. Tem várias pessoas que pensam que talento é o bastante para vencer, mas não é só o talento, é muita coisa envolvida. Para você se tornar uma pessoa, um ser humano, né? Para você ser uma pessoa de caráter, e você tem que trabalhar em cima disso. Então, muitas pessoas trabalharam em cima de mim para mim hoje, para mim ter um caráter bom, para mim ser uma pessoa boa, honesta. E graças a Deus eu agradeço muitas pessoas me ajudaram, muitas mesmo. E eu agradeço demais. Você veio aí de uma infância pobre, muito difícil. E você me falava nos bastidores que o seu grande sonho, né, claro, hoje você está realizando o sonho de ser jogador profissional de futebol, mas para ajudar a família. Sim, desde que eu era criança, meu maior sonho é ajudar em primeiro lugar a minha família. Meus pais, a minha mãe, que é uma pessoa que sempre está do meu lado, ela me ajuda bastante. E eu luto por isso todos os dias. E para me chegar em um lugar grande, entendeu? Para me ter para me ajudar eles. Então, eu luto bastante por isso no futebol. Não é só um sonho. Tem muitas pessoas envolvidas além do sonho. Porque é o seu sonho e de outras pessoas. Sim, de outras pessoas, isso. Então, por isso que eu nunca desisti até hoje. Muitas pessoas falam, você já rodou o mundo, você já foi para fora do Brasil, você já foi para tal lugar, porque você ainda não conseguiu chegar em um clube grande, não conseguiu um êxito grande. Então, eu sempre penso, não, vou parar. Que é muita pressão, entendeu? Psicológica. E sempre a minha mãe tá do meu lado, então eu me motivo com as outras pessoas que falam coisas boas, que me ajudaram, por isso que eu nunca desisti do futebol. Mas só que você não ouviu só coisas boas também, né? Claro, a sua mãe sempre dizia, filho, vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Mas só que teve outras pessoas que chegaram pra você, desiste disso, rapaz. Sim. Teve várias pessoas do meu próprio bairro mesmo, bairro Amorim, eu sou do bairro Amorim. Sempre morei lá. Depois que eu vim do interior, lá do Pedro do Rosário, eu sempre morei lá no bairro Amorim. Então muitas pessoas de lá falaram muitas coisas negativas pra mim. Então eu passei aquilo que eles falavam pra mim, eu levava muito pro negativo, eu me sentia muito mal. Eu falava que eu não conseguiria, que eu não ia chegar, que eu não ia conseguir desenvolver um bom futebol. Eu falava que eu era ruim. Então eu trabalhei muito a minha mente, o meu psicológico para isso, para me tornar um grande jogador. E é isso que eu mantenho na minha mente até hoje, na minha cabeça. Tem que ser resiliente, tem que vencer as críticas. Sim. Mesmo, né? E olha, você que nos acompanha aí, é sempre bom ser sensível, sempre incentivar as pessoas. A sociedade está cheia, repleta de críticas destrutivas mesmo, críticas para destruir sonhos. Não é só uma pessoa, tem um projeto de vida em torno disso. Então vamos ser mais incentivadores, mais solidários, ter mais compaixão para contribuir com os sonhos de outras pessoas. Bom, Bruno, 14 aninhos, já tem os seus primeiros contatos com um clube. Sim. Profissional, cara, e aí você começou a perceber que precisaria ficar um pouquinho distante das pessoas que você ama. Sim, foi muito difícil, chorava muito com saudade de casa, da minha mãe, ligava pra minha mãe e minha mãe chorava bastante. Até hoje, quando eu saio de casa, ela chora bastante. Rapaz. Eu não consigo controlar também, choro bastante. Então, quando eu tô longe, passando... Às vezes, tá difícil, né? Igualmente, eu machuquei. Passei 2 meses parado. Machuquei o joelho. Então, isso foi muito difícil, mas sempre eu tava longe, ela me ajudando. Filho, vai passar, vai ficar tudo bem. E sempre ela tá do meu lado. Então... Pra mim, a minha mãe é tudo. Amém, graças a Deus. Quem foi que descobriu você aqui em Zedoca? Quem me descobriu mesmo foi o professor Ayrton Santos. Ele que me descobriu mesmo pro futebol. E aí, aos 14 anos, quando você saiu, quem foi que veio aqui e disse, olha, esse cara tem potencial, eu vou levar para São Luís? Professor Flávio Pipoca. Ele foi uma pessoa também que me ajudou bastante. Depois do professor Ayrton, ele que me encaminhou para um empresário.
que hoje eu estou com ele até hoje, que é o Dr. Fernando César. Inclusive o Fernando que liberou você para estar aqui Sim, também, né? sim. Fernando, muito obrigado mesmo. É uma pessoa de bom coração, pessoa humilde também. Já vai fazer 4 anos que eu tô com ele. Então até hoje ele me ajuda, entendeu? Tem a Ana Amaral também, que é a sócia dele. Eles estão sempre ali me ajudando para mim ter uma cabeça boa, para não perder o foco. Sempre trabalhar, ter a cabeça boa para vencer na vida. Olha, o Fernando, além de ser empresário do nosso amigo zedoquense, Bruno Santos, ele empresaria também outros jogadores, né? Sim, como Gustavo Henrique, já passou por ele também. Pablo. Gustavo Henrique, o zagueiro do Flamengo? Sim, esse mesmo. Pablo também, que jogou no Bordeaux, na França, jogou na seleção brasileira. Teve uma passagem também pelo Corinthians. Tem vários outros jogadores de nome. E um empresário com todo esse nome, com toda essa bagagem, está com você porque acredita de fato no seu potencial. Sim. Ele sempre fala pra mim: Bruno, eu acredito muito no seu potencial. É uma pessoa que sempre me motiva e sempre tá ali do meu lado. Completamente, é quase um pai pra mim ele, porque faz bastante tempo que eu tô com ele. É uma pessoa muito querida, entendeu? Muito íntima também minha, sempre tá quase uma pessoa familiar pra mim, entendeu? Ele me considera bastante como um filho pra ele. Você joga como atacante? Assim, Sempre jogou como atacante? não. Quando eu comecei, como eu jogava de meio campo. Depois que eu fui para São Luís, aí joguei bastante tempo de volante. Desci mais um pouco. Então, depois que eu fui para Polônia, que eu comecei a jogar de atacante. O treinador viu que eu era bastante rápido, que eu era um jogador de velocidade e conseguia chegar muito rápido até o gol. Então, ele percebeu isso e me colocou de atacante. Aí joguei bastante tempo de centroavante também, porque na Europa o futebol europeu é bem diferente do futebol brasileiro. O futebol europeu é um futebol muito dinâmico, é muito de força, explosão. Então eu consegui me adaptar a isso muito rápido. Aí consegui jogar bastante tempo de centroavante, de beirada, extremo, como direita e como na esquerda. E consegui desenvolver. Então hoje eu jogo completamente em 4 posições Praticamente diferentes. todas as posições Sim, de ataque, né? sim. É um jogador versátil. Sim. Você saiu do motoclube e foi direto para a Polônia. Qual o clube que você jogou lá na Polônia? Eu joguei no Miedź Legnica, Qual é a divisão? primeira divisão. Opa, Quando eu cheguei, eu comecei na base, no Sub-19. E passei 6 meses treinando por conta de transferência. Então, depois que eles viram meu potencial no treinamento, dia a dia, me subiram para o time B, onde me destaquei bastante, fiz vários gols no time B, que eles chamam reserva. Então, consegui ter uma crescente no futebol polonês, que é um futebol duro, é um futebol difícil de jogar e muito tático, muito dinâmico, e eu me adaptei a isso muito rápido, então consegui desenvolver rápido. Fiz vários gols, vários jogos. pela primeira divisão. Lewandowski, né? É o país do Lewandowski. Sim, esse mesmo. O Lewandowski é um grande jogador, muito querido na Polônia. Assim como o Neymar é querido no Brasil, ele é muito querido na Polônia, por todos. Você passou quanto tempo na Polônia? Passei 2 anos. Depois desses 2 anos, resolveu retornar ao Brasil. Sim, retornei ao Brasil em 2020, no final do ano voltei para o Brasil. Tive uma passagem pelo Capivariano de São Paulo. Joguei lá 6 meses. Depois passei um tempo parado. Aí retornei de novo ao futebol ano passado. No meio do ano fui para Londrina, jogar na Portuguesa Londrinense. Assinei contrato e estou até hoje lá na Portuguesa. Tenho um contrato com o clube. Bom, esse aqui é só o início do teu sonho, né, cara? Sim, Você ainda é jovem,
Começou cedo, por sinal. Qual a tua idade atualmente? Minha idade atualmente 21 anos. 21 aninhos vou só, fazer cara. 22 esse ano. Cara, tem uma carreira aí muito grande pela frente ainda. Tenho certeza Sim. que grandes coisas ainda estão por vir, né? Sim. Porque a vida, ela recompensa quem tem disciplina, quem tem determinação. O que é que você sonha pra você? Eu sonho em me tornar um grande jogador no futebol brasileiro, em termos de mundial. Eu sonho ainda em jogar na seleção brasileira, em chegar a jogar num clube de expressão como o Flamengo, como o Santos. Sonho isso. Então eu trabalho bastante, dia após dia, para mim chegar num nível grande no futebol brasileiro. Quando você fala trabalhar bastante, não é só jogar bola ali não, né? Tem Não. toda uma situação. Tem um processo, e esse processo ele é muito doloroso. Como é essa vida aí de jogador profissional? Cara, é uma vida muito complicada, porque você fica distante da família. Quem tem namorada fica distante da namorada, quem tem esposa fica distante da esposa. Então, isso é muito dolorido, é um processo muito difícil ficar longe das pessoas que a gente ama, as pessoas queridas, nossa família. Então é muito difícil nessa parte. Alimentação também? Alimentação, a minha mãe briga muito comigo. Pô, você tem que comer no horário certo. Então ela sempre, a minha alimentação ela é muito regrada pela minha mãe. Sempre ela tá regrando a minha alimentação, o meu almoço, a minha janta. O horário de dormir. Sim, dormir. Se eu passo das 10h30, se eu fico 10h30, das 10, 11h30 no celular, ela já briga, vai dormir, tá no horário de dormir. Você fica no máximo até 11 horas. Sim, o máximo. Vai ter que descansar. Aí já tenho que descansar para treinar no outro dia, já acordar cedo. Você tá passando as férias aqui em Zedoca? Sim, agora estou de férias. Você retorna quando? Você se apresenta quando para o time? Era para me retornar agora, em dia 15. Mas meu empresário e o presidente do clube já estão vendo outra questão, porque eu fui muito bem na competição que eu joguei no Paranaense. Legal. Fui muito bem. Eles estão querendo me emprestar para um clube. Opa, espero que da próxima vez que você vier aqui, você já conte-nos uma história aí. Sim. Que tenha, de certa forma, ali beneficiado bastante Sim. como jogador, né? Sim. Então, provavelmente, você vai jogar em um clube de uma divisão superior, Sim. de mais nomes. Sim. Esse ano eu vou jogar já num clube de bastante nome, já de uma expressão melhor. E tô só aguardando. Nem eu que tô aguardando, eles estão só aguardando, porque eu tava vindo de lesão. Já no final da temporada do ano passado tive uma lesão no joelho. Como foi essa lesão, cara? Foi num jogo amistoso, no final de ano, contra o Londrina, acabei machucando o joelho, bati o joelho no chão muito forte, acabei machucando. Então, passei quase um mês parado lá. Mas, graças a Deus, consegui já recuperar, fiz exames médicos, não é nada grave, já tá tudo normal. E a sua primeira lesão? Não, já tive lesão também no joelho, no mesmo lugar, na Polônia, onde passei também 2 meses parado, tratando. E jogador vive muito com isso, com lesões, é algo também muito complicado, que você machuca e você fica parado, você tem que tratar e já tem que reiniciar tudo de novo. Aí tem que reiniciar treinamento, a parte física. É um recomeço, Sim, né, praticamente. Deve ser angustiante para você que ama jogar bola, né? Sim. Ficar ali só assistindo os companheiros. Sim, tem que ficar vendo o treino, aí tem que ficar vendo os jogos, aí você querer estar dentro de campo, mostrando, querendo fazer aquilo que você gosta, né? É muito difícil. Você tem noção da dimensão que é a sua história? Porque você sai aí do interior do Maranhão, ainda aos 14 anos, e muitos jovens mesmo, sonham alcançar isso que você já alcançou nesse momento. Você tem noção dessa referência que você está se tornando? Hoje eu tenho um pouco uma noção, mas antes eu não tinha essa noção da pessoa que eu me tornei hoje e da pessoa que eu era antes. Porque pra mim, às vezes eu me emociono um pouco quando eu tô sozinho. Pô, já passei por tal lugar, já conheci tantos lugares lindos, já vi tantos momentos brilhantes na minha vida, que é só o começo ainda. Teve contato com grandes jogadores? Sim,
Então, já joguei contra os grandes clubes também, aqui no Brasil, Ponte Preta, Londrina. Então, isso é muito gratificante para quem jogava aqui em Zedoca, amador completamente, que não acreditava hoje jogar contra um Londrina, para jogar contra um clube, outros clubes na Polônia também grande. Conhecidos nacionalmente, Sim. né? E é só o começo. É só o começo de tudo, então é muito gratificante isso que eu tô vivendo hoje. Que legal. O Francileudo esteve aqui também e ele falou exatamente sobre essa questão de um sonho que ele tem, que haja mais Francileudos em Zedoca. E ele orienta, né, os jovens a Sim. continuarem. E ele falou exatamente aquilo que nós conversamos agora há pouco. Olha, não basta ter talento, tem que entregar algo mais, tem que ter determinação. Sim. Ele falou, olha, tem gente melhor que eu, porém eles não conseguem crescer porque, né, se trancam na bolha. Sim. Porque vem só dificuldades, só as adversidades. E não procuram vencer isso para ter mais experiência, para conseguir alcançar o objetivo. Na primeira barreira desiste, né? Sim. Quando eu comecei no futebol mesmo, realmente que eu vi que eu tava vivendo aquilo, eu achava que só o futebol iria bastar, só o talento. Mas não, depois comecei a viver outras coisas, eu vi que só o futebol não poderia. Então eu foquei mais, botei mais a minha cabeça no lugar. Eu sou um jogador hoje que eu não curto muito negócio de festa, sou muito concentrado, sempre assim, muito focado no treino, nos treinamentos, então eu trabalho bastante, foco bastante naquilo quando eu quero, mesmo de verdade. E só o talento pro jogador hoje não vale. Tem que trabalhar muito, dia após dia. Um dia é como se fosse um processo para um jogador, porque ele trabalha muito, aí tem o treino de manhã, aí já tem treino à tarde, aí já descansa à noite, é uma rotina muito difícil também. Então, se a gente for pensar pelo outro lado de dinheiro, o jogador sim ganha bastante dinheiro, mas muitas outras questões, como eu tô falando para você agora. É uma rotina muito difícil, você tem que ficar longe da família, aí treina pela manhã, treina pela tarde, aí tem que fazer uma musculação à noite, dependendo como for o seu treinamento, pela manhã ou pela tarde. Então, é tudo muito nivelado, entendeu? Os treinamentos. Se eu colocar uma foto antes e depois sua aqui, dá pra ver um avanço mesmo? Sim, dá pra ver. Bastante, foi uma evolução muito grande. Não só física. Sim. Em todas as áreas da sua vida, você acabou crescendo, evoluindo. Sim, evolui bastante. Até em custo de vida. Antes eu não conseguia ajudar minha mãe quando ela pedia algo pra mim. Hoje a minha mãe pede alguma coisa pra mim. O que sua mãe costumava lhe pedir e você não tinha condições de dar a ela? Ter um conforto bom. Ela chegar do trabalho, ela ter uma boa cama. Ter um sofá. Ter uma TV boa, entendeu? Vocês não tinham isso? A gente não tinha isso. Antigamente a gente nem tinha TV em casa. A gente não tinha um bom colchão, uma boa cama. Não tinha uma boa casa. Sim, uma boa casa. Hoje hoje eu consegui reformar um pouquinho a casa dela, mas ainda não tá como ela quer, mas eu trabalho muito pra isso. Amém, cara. Pra ela reformar a casa dela, pra ela ter a casa dela como ela quer. Você acredita que isso é a sua principal motivação para trabalhar todos os dias? Sim. Pra ajudar também o sonho dela. Ver sua mãe sorrir, sim. Filho, muito obrigado por ter realizado meu sonho, hein? Sim, pra mim vai ser uma felicidade enorme. Como tá sendo agora. Tipo, eu tô em casa, quando eu tô em casa, aí ela chega, ela vai deitar numa boa cama, né? Comer uma boa comida. Pra mim isso é gratificante. Só de ter uma boa alimentação, de ela ter um conforto em casa, pra mim, não tem palavras. Isso pra mim já é o bastante. Antes de você se tornar aí jogador profissional, como é que vocês levavam a vida em casa? Eu sempre só estudava. Antes, quando eu não estava no futebol, eu só estudava mesmo.
A minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava também. E minhas irmãs também estudavam. E a gente tinha uma vida muito simples. Eu só jogava mesmo futebol assim, de pelada, de amador. Eu gostava muito de estar no campo do bairro Amorim, jogando com os amigos. Sempre, assim, desde criança, sempre foi estar jogando na rua, na quadra da BB. Eu vivi quase dentro da quadra da BB, porque eu sempre estava lá. Então, pra mim foi desse jeito. Minha infância, quando eu estava aqui em Zedoca. É só tá jogando na rua, brincando. Sim, mas teve algum momento aí na sua infância que faltou algo, assim, faltou até o básico, e isso lhe provocou aí uma frustração, lhe deixou triste? Teve muitas vezes que eu fiquei frustrado, porque até a minha mãe hoje ela conta muito, ela se emociona bastante. Às vezes tinha viagens para Santa Inês para jogar com a escolinha do professor Ayrton, precisava de R$5. Era uma ajuda para pagar o ônibus, não tinha R$5, então... Faltava até R$5. Faltava R$5, a minha mãe não tinha para me poder ir, para ajudar na viagem. E ela ficava muito triste, mal, porque ela não poderia me ajudar. E foi um tempo que ela passou, a gente passou bastante dificuldade, porque a gente só tinha... o que ela ganhava era só para comer em casa e mais nada. Trabalho de doméstica, Sim, né? Para manter a família. Para manter a família. E meu pai também, ele sempre trabalhou bastante na roça, que meu pai ele é do interior dos interior mesmo, então ele trabalhou bastante na roça para criar eu e minhas irmãs. Que vida, cara, que superação, hein? Sim. E as minhas irmãs também sempre me deram muita força para me lutar no futebol. E até hoje minha irmã ela se emociona bastante porque a gente vem a gente é de uma família muito humilde e difícil. E a gente se emociona bastante quando a gente tá junto, quando eu venho de férias para casa, eu fico mais perto da minha família, eu não sou muito de sair, fico mais em casa curtindo os meus sobrinhos, a minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Não costumo muito sair. Aproveita esse momento que você tem para estar com uma família, né? Sim. Desfrutar, porque logo logo você vai ter que retornar às atividades, que é o futebol. Sim. E que algo maior está ali esperando aí nos próximos dias. Sim. É muito difícil quando eu saio de casa, que eu já tá pertinho de ir, eu já fico com o coração na mão. Já vou ter que sair de casa novamente para correr atrás, né? Então, sempre saio, né, com o coração na mão, saudade da família bastante. Sempre que eu posso, eu tô aqui em Zedoca, a minha completamente cidade, eu gosto muito de estar aqui em Zedoca. Tenho muitos amigos, tem pessoas boas aqui em Zedoca. Eu gosto muito de estar aqui em Zedoca também. Você já tem uma quantidade de gols que marcou já como profissional? Uma média? Como profissional, acho que eu já marquei uns 20 gols como profissionalmente, jogando profissionalmente. A maioria desses gols foi lá na Polônia? Sim, na Polônia. Na Polônia eu consegui fazer bastante gols. E aqui no Brasil também já consegui fazer alguns gols. Ajudar o time, onde o time que eu tava, o time que eu estou hoje, a Portuguesa Londrinense, estava numa situação muito complicada no Campeonato Paranaense. Eu já cheguei na reta final do campeonato, estava faltando 5 jogos, aonde eu já consegui, eu e mais outros 2 jogadores, conseguimos chegar já para reforçar o time. A gente conseguiu reforçar o time, onde eu joguei 4 partidas, onde eu fiz 4 gols. E a gente já tirou o time de uma zona que o time não estava bem. E já mudou o cenário do time, já mudou tudo. E a gente fez história na Portuguesa. Porque há 10 anos a Portuguesa não conseguia fazer 18 pontos no Campeonato Paranaense. Então foi muito gratificante fazer história num clube, né? E foi muito importante ter essa passagem lá. Porque agora eu vou ser emprestado, né, para outro clube. E vou levar para a vida isso, porque é onde eu também fiz muitos amigos lá. Não só dentro do clube, mas também fora. Londrina é uma cidade também maravilhosa, muito bonita a cidade. E Bruno, você já tem alguns nomes
dessas possíveis sondagens, dos clubes que estão sondando você nesse momento? Você pode revelar? Será que o empresário vai permitir? Eu ainda não sei, porque o meu empresário, ele sempre quando eu vou para algum clube, ele não fala muito. Ele já fala em cima da hora. Eu não vou falar agora pro Bruno, senão ele vai ficar ansioso. Aí sempre ele me fala de última hora. Criei uma expectativa, né? Então, ainda não sei ainda o clube que eu vou. Mas talvez que eu possa ir um clube em São Paulo. Ah, legal. Sim, talvez eu possa ir para São Paulo. Jogar um campeonato paulista? Sim, quem sabe, hein? Sim, quem sabe um campeonato Enfrentar paulista. o São Paulo, Santos, Palmeiras, já imaginou? Só time de grandes estruturas, né, do futebol brasileiro. Você jogar com aqueles caras lá que são feras, de certa forma, você vai começar absorvendo, aprendendo, né? Aumenta o nível de competitividade. Sim. Você acaba se exigindo mais também. O nível é muito alto, né, do futebol paulista. Hoje o futebol paulista é um dos melhores futebol do mundo. É onde sai bastante grandes jogadores, né? E aqui do interior do Maranhão já foram muitos jogadores, né? Jogar no futebol paulista. Tem vários jogadores que eu não conheço o nome, mas conheço vários jogadores. Então, eu também tenho essa vontade de jogar no futebol paulista, em termos de crescer, de evoluir, para conseguir jogar em um grande nível no futebol brasileiro. Bom, vamos esperar então. Tenho certeza que vai ser uma boa notícia. Você disse que se espelha no Neymar. Por quê? Porque o Neymar, também pela história de vida, né? Ele não é só aquele jogador talentoso, habilidoso. Ele tem uma história de vida, né? Começou no futebol de salão, aí depois foi pro futebol de campo, onde brilha até hoje, né? Então, eu me espelho assim por conta disso, que eu comecei a jogar muito futsal também, né? Não profissional, mas amador, sempre jogar bastante futsal. E é onde eu me destacava bastante. Então, quando eu comecei a jogar no campo, quando eu cheguei na escolinha do professor Ayrton, cheguei com 12 anos, ele viu que eu tinha muito potencial. Eu era um jogador muito rápido, habilidoso, um jogador que conseguia fazer bastante gols. Eu vi no seu Instagram que você assina lá como Bruno Maranhão. Sim. Agora, recentemente, estava na Portuguesa. Cheguei e todo mundo começou a me chamar de Bruno Maranhão. Né? Então, acabou pegando. Então, os repórteres que chegavam em mim para dar entrevista me chamavam de Bruno Maranhão. Então, acabou ficando Bruno Maranhão. Então, e é legal que você leva o nome do nosso estado aí para outras regiões, sim, né? Sim, e quando eu tava também em Fortaleza, todo mundo me chamava de Zé Doca. Zé Doca, todo mundo me chamava de Zé Doca. Ou até hoje em Fortaleza todo mundo me chama de Zé Doca. Zé Doca lá. Zé Doca pra casa. Você tá dizendo do interior do Maranhão chegando lá em Fortaleza. Sim, sim. Que massa, cara. É importante sempre prezar pelas raízes, né? Sim, eu prezo muito por isso, pelo nome da minha cidade, da onde eu saí. Eu gosto muito de estar aqui em Zé Doca, cidade maravilhosa. Pessoas boas, pessoas humildes. E eu sonho muito também em querer abrir um projeto, daqui mais uns anos, abrir um projeto aqui em Zé Doca, para resgatar esses meninos que sonham em se tornar jogador. Não só jogador, mas sonham em se tornar alguém na vida, ser um bom homem, um homem de caráter, uma pessoa de caráter. Porque realmente a sociedade hoje ela tem muitos apelos para outras coisas que acabam destruindo a vida da nossa juventude, né? Verdade. E o futebol ele é realmente uma ferramenta de transformação social, de impacto social. Porque o futebol exige que você seja uma boa pessoa, que você tenha um excelente comportamento, que você tenha ideais. Não é isso? Sim. O futebol ele te ensina a criar bastante disciplina. Não só você cria caráter, mas disciplina. Então você se torna, além de um grande ser humano, uma pessoa de caráter muito bom. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser do Nordeste, por falar de um sotaque diferente? Sim, bastante. Quando eu fui para Fortaleza, sofria bastante pela forma, né, que nós maranhenses falamos. As pessoas falavam muito, o que você fala desse jeito? Fica zoando, né? Fica zoando bastante, então acabava às vezes ficando zangado bastante, chateado com isso,
Mas não ligo, até hoje eu não ligo muito para essas coisas. Porque eu sei que das minhas raízes, eu sei de onde eu saí, entendeu? Então eu não ligo muito para essas coisas. Existem também outras formas de preconceitos que, infelizmente, né, muitas pessoas foram vítimas. Os negros foram vítimas no futebol. Recentemente, um jogador do Flamengo falou que foi vítima de racismo. Cara, como é que você vê isso? Sendo negro no futebol, que isso jamais deveria acontecer. Nem no futebol, em nenhum lugar da sociedade, né? Cara, é doloroso você sofrer racismo, que eu já sofri bastante. Você sofreu já também, cara? Sofri bastante na minha juventude mesmo. Quando eu era criança, sofri bastante na escola, em campo. Em vários lugares eu sofri bastante racismo. Então, é uma coisa dura. Já cheguei uma vez, quando eu estava na Polônia, cheguei a me emocionar bastante, mas depois os jogadores do outro clube chegaram em mim e pediram desculpa. Os torcedores do clube rival chegaram em mim, me ofenderam bastante, me chamando de nomes muito pesados. Então aquilo me ofendeu bastante no jogo, não tive emocional para continuar na partida. Você desistiu da partida? Sim, desisti da partida, não quis jogar mais e fui direto pro vestiário. O que passou na sua cabeça no vestiário, depois de ter sofrido racismo? Cara, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu me senti incapaz de estar no meio de pessoas. Eu me senti muito... É uma sensação muito ruim. Parece que você não se sente como as outras pessoas. Por conta do tom da sua pele. Então isso dói, é muito dolorido, entendeu? Às vezes, até hoje. Às vezes eu entro numa loja... Hoje não. Como hoje eu já me tornei um grande jogador, consigo já... Tipo, em andar em lugares... Já reconhecido, de Sim, já certa reconhecido. forma, né? As pessoas já não coisa mais. Mas alguns anos atrás, eu entrava numa loja, o segurança já chegava, já perguntava o que eu ia fazer, já ia atrás, acompanhava. Então isso é chato, é muito dolorido, entendeu? Tem grandes jogadores que já sofreram isso. A sociedade tem que mudar isso, né, cara? Tem que quebrar esse tabu. Ninguém pode ser definido pela cor da pele. Tem negros aí que estão aí na história com legados impressionantes, que graças a eles nós temos tecnologia, Sim. Nós temos ferramentas importantíssimas. Inclusive maranhenses, né, negros que levam o nome do nosso estado para fora do país. Tá na hora de valorizar a pessoa, Sim. né, o ser humano, e jamais criar esses tabus que acabam ferindo pra caramba mesmo. Sim. O Maranhão é uma cultura diferente, né? Nós maranhenses somos diferentes no sotaque, em tudo, né? Em questão da comida, né? Do cardápio maranhense é totalmente diferente. O modo de falar, o de agir. Então as pessoas verem isso como uma coisa ruim. Para quem é do interior do Maranhão, para quem vai para São Paulo, para outros lugares, às vezes a pessoa vê a gente como de outra forma, como se a gente fosse uma pessoa ruim, pelo modo que a gente age, pelo modo da gente falar, mas... Causa um impacto, né? Bem diferente. Causa um impacto diferente. Então as pessoas não... Tem muitas pessoas que não gostam. Vamos lá, qual é a comida maranhense que você sentiu falta aí quando foi pra Polônia, pra outro estado? Nossa, feijão. O feijãozinho é bom demais. Passei 2 anos sem comer feijão. Lá na Polônia. Sim. Sem comer carne, essas comidas mesmo bem tradicionais, como frango. Porque para fora na Europa não tem essas comidas como aqui no Brasil, como tem o arroz, o frango, tem mais... a comida de lá é mais massa. Entendeu? É mais salada. Então, por isso que eles vivem mais, porque eles comem bastante alimentos que eles vão trazer uma qualidade de vida, sim, né? Uma qualidade de vida melhor, vão conseguir viver melhor. Se preocupam desde cedo com a alimentação. Sim, com a alimentação. E como é a alimentação de um atleta profissional? O que é que não pode estar presente no prato de um atleta profissional e que você sente falta pra caramba? O feijão provavelmente tem, né? Sim.
Assim que eu sinto bastante falta com carne frita. Não pode? Não pode. Caramba. Porque ela é muito oleosa, então ela fica um pouco de fora do cardápio. O jogador come mais comida que tem massa, macarronada, as outras comidas que... legumes, bastante legumes. Comidas que vão trazer um nível para dentro de campo, para ter um crescimento, um rendimento bom. Melhorar a sua performance, Sim. né? E os treinos também, as atividades. Quando você vai para as atividades, tá? A alimentação a gente já sabe. Sim. E com relação às tuas atividades, é todo dia mesmo que tem que treinar? Sim, é todo dia, de manhã e de tarde. Manhã e tarde, sim, cara. Tem musculação. Às vezes tem musculação à noite. Tem que trabalhar. Às vezes tem musculação à noite. Aí treino à tarde. Aí às vezes à noite já fica só de folga mesmo. Então é um processo, é um treinamento. Aí tem que treinar bastante. Hoje um atleta de futebol ele treina quase 2 horas de treino hoje. Então, antigamente, quando o jogador chegava na pré-temporada, fazia bastante trabalho de força e de musculação. Hoje não, hoje está bem diferente. Hoje é mais trabalho com bola, tem bastante trabalho físico, mas é mais com bola, entendeu? Não tem mais aquele trabalho sem ser com bola, só aquele trabalho físico, entendeu? Me diz uma coisa, você chegou lá, vamos voltar naquela questão da Polônia. Você chegou lá na Polônia e você ainda não tinha ainda nenhum tipo de contato com a língua, né? Como é que você absorvia aí a questão dos treinos, das orientações, das questões táticas? Eu ficava muito perdido nos treinamentos. Isso dificultou bastante a sua adaptação? Dificultou bastante, muito em questão de tático, porque o futebol europeu é muito tático, então ele é muito ensinado na Europa o tático. E passava a informação, eu não conseguia processar por conta que eu não entendia a língua. Me falava uma coisa e eu fazia totalmente outra. Então atrapalhou bastante o meu desenvolvimento nisso. Você falou da questão tática e realmente, né? Porque os times brasileiros agora eles estão contratando bastante técnicos europeus. Sim. E geralmente nas coletivas eles falam muito sobre tática. Sim. Hoje quase todos os treinadores gostam bastante de tático. O treinador que eu estava na Portuguesa Londrinense, ele não era muito tático, mas já há alguns anos eu trabalhei bastante tático no clubes que eu passei e adquiri bastante experiência, né? Então, esse treinador ele gostava mais de um jogo mais pegado, mais junto, de uma marcação mais junta, não gostava de muito de linha, essas coisas. Então, eu consegui desenvolver lá muito rápido, processar informações muito rápido e passar para os meus companheiros de clube, do time, dentro do jogo. Fazer um papel ali de capitão. Sim. Você já foi capitão? Fui uma vez na Polônia, onde a gente ganhou o jogo de 2-1. Fui capitão, fiz o gol. E foi muito gratificante ser capitão de um time, de uma partida. É a referência aí assim, do time, hein? Muito gratificante. Qual foi o gol mais importante que você marcou? O gol mais importante foi, pra mim, da minha carreira, foi agora em Londrina, onde o time se encontrava numa situação muito difícil, onde o treinador sofria pressão, onde os meus companheiros sofriam pressão do presidente, da comissão técnica, onde era muita cobrança e era um jogo onde se perdesse todo mundo estava desempregado. Caramba! Contratos não iam ser rescindidos e todos iam para suas casas. Então, a partir daquele momento, o clube se fechou, a gente se fechou, o time, o grupo, e a gente trabalhou a semana. Foi um jogo contra o Rolândia, é um clube lá mesmo de Londrina, onde a gente ganhou de 2-1. Não consegui fazer um gol, mas fui muito importante dentro da partida. E
A gente conseguiu vencer o jogo de 2-1. Então, Esse é o jogo mais importante. sim, pra mim sim. Tá. E o gol? Agora o gol mais importante foi no segundo jogo que eu joguei, aonde eu fiz 2 gols. Contra o Cambé, foi um clássico. Eu nem sabia que era clássico, e meus colegas falaram, hoje é clássico. Na verdade, joguei 2 clássicos, contra o Cambé e Arapongas, onde consegui fazer outro gol também. Cara, você chegou marcando gol em clássicos, sim. né? Nos 2 clássicos eu fiz os 2 gols. Então, pra mim, foi esse jogo contra o Cambé, onde eu fiz. Descreva aí esse gol pra gente. Onde o zagueiro, ele chutou a bola pra cima, aí eu dividi junto com o zagueiro. O zagueiro acabou ganhando a bola ele acabou indo recuando para trás. Eu acabei insistindo na jogada. Eu pensei pelo momento que a jogada tinha acabado, mas insisti mais um pouco. Aí ele foi virar para a esquerda pelo lado do escanteio. Consegui roubar a bola e quando eu roubei, já virei rápido e já bati no canto rápido. E a bola acabou morrendo no fundo da rede. Fui muito feliz e todo mundo foi muito feliz para casa. Onde no outro dia tava tudo tranquilo, entendeu? E foi uma sequência de vitória uma atrás da outra. Então, para mim foi gratificante. Você já recebeu aí o título, né? Já foi eleito melhor em campo? Sim, já consegui, já fui melhor em campo. Tem medalhas, né, lá na minha casa, troféu, eu já recebi de melhor jogador. Isso aqui no Brasil ou lá na Polônia? Na Polônia, onde fui o melhor jogador da partida, fiz 3 gols e fui muito feliz. 3 gols em uma partida só? Sim. Merece música, hein? Se você fosse pedir uma música agora, qual seria? Ai... Vai que o nosso editor ajuda depois, né? Cara... Nem sei, na verdade. Mas tem uma música que deve ter lhe marcado na infância. Tem alguma música que tem uma mensagem importante pra você, que quando você ficava meio isolado, você começa a ouvir uma música, um hino. Sempre tem uma música que toca a gente, né? Tem um dia da Damares. Eu tô esquecido o nome. Sabor de Mel. Não é Sabor de Mel. Não. Mas os hinos da Damares são excelentes. São excelentes. Passa muita positividade, entendeu? Eu gosto muito eu sou evangélico. E eu gosto muito, eu tenho esse lado meu, entendeu? Eu sou muito tranquilo nessa parte, eu gosto muito de escutar hino, gosto muito de ir à igreja. E eu gosto muito também de evangelizar, entendeu? Palavra de Deus. Amém. Gosto muito de falar sobre Jesus. Nas suas entrevistas você fala sobre Jesus? Olha, sim. Estou aqui graças a Jesus. Sim, graças a Deus, né? Consegui já. Se não fosse Deus, acho que eu não conseguiria estar até hoje no futebol. Porque Você é de qual igreja? Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, no interior do Maranhão, não tinha a princípio aquele tabu de que não se podia jogar futebol, competir e tal? Sim, no começo, o pastor da igreja falava muito pra mim, né? Pô, você sonha, se Deus colocou isso no seu coração, eu acho que você tem que estar nisso. Então, eu sou muito tranquilo nessa parte, porque eu sei que Deus colocou isso no meu coração. Eu não ia estar no futebol se Deus não tivesse colocado isso no meu coração, na minha vida. Eu acho que se não fosse Deus, eu não estaria no futebol. E exatamente o futebol que contribuiu para a formação pessoal. Sim. Para você ser uma pessoa melhor, como você disse aqui. Sim. Né? Eu acho que eu poderia, na minha infância, acho que eu poderia ter sido uma pessoa ruim, entendeu? Tinha influências para isso, né? Sim, tinha muitas influências, muitas mesmo, pessoas muito negativas. Ainda cheguei a andar com pessoas erradas, mas graças a Deus a minha mãe, né? Ela Amém. Conseguiu me tirar dessas coisas. Eu ouvi muito a minha mãe, até hoje eu escuto muito ela, então caminhei para o outro lado. Às vezes eu falo que eu sou um pouco sozinho, que eu não tenho muitas amizades, entendeu? Porque eu não ando muito com muito grupo de pessoas, eu não ando muito em casa de amigos. Você é bem seletivo. Sim, sou aquele cara um pouco fechado em questão de amizade. Hoje eu seleciono muitas amizades, minhas amizades.
São poucas pessoas que vão na minha casa. Você já sofreu então algumas decepções? Sim. Então, não sou muito assim, esse cara. Bom, Bruno, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Tem algo que você queria dizer que não foi dito aqui, para a gente compartilhar com quem está nos acompanhando? O projeto desse podcast ele foi criado com a missão de ajudar pessoas. Sim. Né? E nós usamos essas histórias para alcançar outras. A internet ela não tem fronteiras. Eu recebi mensagem do pessoal de um rapaz lá de São Luís dizendo que assistiu e gostou do projeto, se inspirou. Sim. E outras pessoas que deixam depoimentos, testemunhos em redes sociais que foram de certa forma impactadas com uma história. Você é jovem, 21 anos, né? Apenas 21 anos, está iniciando a sua carreira como jogador profissional de futebol, saindo do interior do Maranhão, dentro daquelas dificuldades que você escreveu. Sim. Muitos jovens estão ainda nessas condições que você iniciou naquela época, ainda na infância. Então, eles veem a tua história e dizem, olha, eu também consigo. Eu também posso mais, você pode mais, essa é a nossa missão. Eu quero deixar para as pessoas acreditarem mais nelas, nos sonhos delas, não deixarem que as pessoas matem os sonhos delas, porque se for atrás do que as pessoas falam, do que as pessoas julgam, a gente nunca vai conseguir chegar a vencer na vida, a se tornar uma pessoa do bem também. E para acreditar, independente de qualquer dificuldade, não olhar para a dificuldade, porque a dificuldade sempre ela vai existir. Então a gente tem que passar por cima dela e acreditar, ter muita fé em Deus que vai conseguir chegar em grandes lugares. Não só eu, como o Leudo, como outras pessoas daqui de Zedoca que são influenciadoras, como você, né, que é uma grande pessoa também. Eu acho que, independente de qualquer coisa, acreditar em si e que pode chegar em um grande lugar também na vida. E também os meninos zedoquenses, né, que sonham se tornar um grande jogador, que acreditem, que trabalhem, que sejam disciplinados, que respeitem os pais, que possam ser uma pessoa e ser homens de caráter para se tornar uma grande pessoa. E jamais esquecer de Deus, né? Sempre acreditar muito em Deus, confiar, porque se Deus colocou algo no nosso coração, é porque Ele confia, Ele sabe que nós temos potencial para nós crescermos na vida. Amém. Muito obrigado, Bruno Santos, por sua presença. Eu que agradeço. E o Bruno vai voltar daqui a alguns anos, quem sabe, hein? Destaque em algum time da Série A do Campeonato Brasileiro, nós sonhamos isso. Que Deus possa abençoar você, que você realize esse grande sonho de chegar em um time de destaque da Série A, não só no Brasil, mas também da Europa, enfim, alcançar lugares distantes, voos mais altos. Sim. Ainda, né? Boa sorte, Bruno, sucesso. Muito obrigado. Desde já quero agradecer a você, agradecer a todos que fazem parte, né, do programa aqui. Agradeço muito de coração e quero um dia voltar de novo aqui e compartilhar grandes coisas, grandes momentos que eu vou viver ainda no futebol. Isso aqui vai ficar registrado para quando o Bruno estiver lá, você retornar aqui e olha, eles conversaram sobre isso lá em 2022, início de 2022, e hoje está se realizando na vida do Bruno. Aqui é um arquivo histórico também inspirador. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, com jovens que sonham em crescer profissionalmente no futebol e em todas as outras áreas, para que eles entendam que é necessário vencer dificuldades, ter resiliência, força de vontade, obediência aos pais e muita disciplina. Tudo isso nós aprendemos nesse bate-papo. Muito obrigado, pessoal. Deixe um like, compartilhe, comente à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio, querendo Deus.